estamos começando mais um FNC Smart Talks e no programa de hoje nós vamos falar com o humorista, apresentador, empresário, publicitário Maurício Meirelles. Vamos falar um pouquinho sobre como se reinventar nessa quarentena, sobre como pensar e repensar, remodelar o seu modelo de negócio. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje conversando com a gente. Valeu, Rodrigo. A gente está tentando fazer essa conversa pelo menos há um mês, né, cara? Mas é aquela coisa, a quarentena, eu acho que no começo a gente teve um planejamento da quarentena. Isso foi talvez foi meio um erro da gente, né? De imaginar que ela vai acabar, e por imaginar que ela vai acabar, a gente consegue se planejar. E aí quando a gente começa a descobrir que isso é o nosso novo normal, a gente começa a falar, não, acho que está na hora de eu botar a mão na massa. Então eu comecei a trabalhar, acho que essa foi a minha solução. Imaginar que isso vai ser eterno. Aí eu falei, como é que eu poderia trabalhar com isso sendo eterno? Como eu posso sair na frente? E aí eu tô indo. Por isso que eu tô com uma vida igual eu tava antes, sem tempo. Não, cara, que legal. E até isso que eu ia te perguntar, era a minha primeira pergunta, na verdade. Em que momento que você parou e pensou, isso vai demorar? Né? Porque eu, por exemplo, quando eu parei de ir para o escritório na empresa, eu fui com a expectativa que em 15, 20 dias eu voltaria a ir para o escritório. Né? E muita gente ficou com essa mesma expectativa. O seu mundo, né, eu sei que você dependia muito do seu negócio, eram os shows. E os shows vão demorar um pouco para voltar. Quando que você percebeu que o negócio ia demorar, que olha, preciso inventar alguma coisa aqui? Eu acho que o meu tipo de comédia, eu sempre sou um cara que tenta inovar na comédia, assim. Eu acho que eu tenho, longe de ter a pretensão de ser o cara mais engraçado, eu realmente não sou. Eu não sou o melhor executor de comédia, até porque comédia é algo muito relativo. É identificação. Talvez a gente se identifique, porque a gente tem filho, e aí eu faço umas piadas de filho e você fala, cara, ele é mais engraçado do que o cara que não tem filho. Mas comédia, como é algo abstrato, eu resolvi trabalhar com comédia cara, talvez eu não vou ser o cara mais engraçado pro cara do Nordeste e do Sertão, mas talvez eu seja o cara que cria algo que o cara do Nordeste e do Sertão que não se identifica comigo fala, cara, isso que ele criou, isso daqui é legal, embora não seja ele o melhor executor dessa ideia. E é assim que eu criei o Webbullying, por exemplo, que foi um marco na minha vida e tal. E tudo pra mim é baseado nisso. Então, quando você tem um problema, que foi o caso da quarentena, né, cara, a quarentena aconteceu. A primeira coisa que me vem na cabeça é o que eu posso de fazer piada com o que está acontecendo. Não com o tema quarentena, mas com as tecnologias novas que estão surgindo. Porque você começa a virar um inovador, porque como tudo é zero, como tudo é novo, você começa a ver que as pessoas começaram a fazer reunião no Zoom. Então, quando você tem reunião no Zoom, como a gente está fazendo exatamente aqui, você está criando um novo tema que você pode explorar. Fala, reunião no Zoom, ninguém fez antes. Qual o tipo de humor que eu posso fazer uma reunião no Zoom? Então, tudo que traz a novidade, você automaticamente tem que trazer uma solução criativa. Eu penso assim. Então, o Webbullying ele surgiu assim, o WhatsApp bombou, eu preciso fazer piada com o WhatsApp. O câmera privê bombou, preciso fazer piada com câmera privê. O Zoom bombou, preciso fazer piada com o Zoom. As lives do Instagram bombaram. Então, todo mundo estava fazendo aquele formatinho de tela dividida aqui, um em cima, um embaixo. Eu falei, cara, vamos sacanear isso. Então, isso gera a coisa quente da comédia, entendeu? Do tipo, olha, ele tá indo na frente em algo que chegou na frente. TikTok agora é o momento. Qual piada pro TikTok? E por aí vai. Foi assim que eu... E ali eu fui criando novas ferramentas que eu fui vendo. Cara, o Zoom já virou uma realidade. Eu acredito até, Rodrigo, que não voltaremos mais ao que era no passado e graças a Deus. A quarentena tá trazendo coisas muito legais também, do tipo de você olhar e falar, precisa a gente gastar combustível para encontrar o Rodrigo? Por que eu não posso fazer essa reunião com o Rodrigo? Eu preciso abraçar o Rodrigo? Ou será que não é mais rápido e ágil a gente por aqui, a gente... né, 1 hora a reunião, depois meio-dia eu tenho outra. Então, assim, se isso já é o novo normal, eu tenho que trabalhar com essa realidade. Perfeito, perfeito. Aqui também eu tenho essa mesma percepção. Eu tinha, para qualquer reunião, qualquer cliente que nós tínhamos na FNC, era uma reunião longa, demorada, trânsito de São Paulo, um almoço demorado. Hoje as coisas continuam acontecendo e muito mais rápido, né? Muito mais ágeis, na verdade. Eu vou falar para você que eu estou trabalhando bem mais, porque eu estou mais objetivo. Antigamente, inclusive você observa que o trabalho, quando ele é obrigatório, quando você tem 8 horas para trabalhar no seu dia, que é aquela coisa, você tem que chegar às 9,
e sair às 7, por exemplo, quando você coloca isso como um padrão, cara, você enrola mais, porque você fala, cara, já que eu tenho que sair às 7, eu começo a ver esse e-mail às 3, não preciso ver agora. Agora, quando você tem uma coisa mais objetiva de das 2 às 3 é uma reunião, das 3 às 4 outra, das 4 às 5 outra, você acaba trabalhando mais, porque você fala, tem uma reunião aqui, eu tô com um buraco das 3 às 4, eu vou encaixar outra reunião e você vai. Eu tô trabalhando bem mais. E bem mais legal a forma como eu tô trabalhando. Agora, é óbvio, até brinco, né, que essas tecnologias é para quem tem estômago, porque eu sei fazer isso há 15 anos. Eu trabalho, né, fora de empresa há muito tempo. Para se adaptar, tem muita gente que ainda está patinando, porque a criança grita, o cara desliga, eu já estou acostumado, meu filho grita, eu já falo, filho, rapidinho, entendeu? O cara, é muito difícil você trabalhar depois de falar, depois que eu acabar de jogar o FIFA Soccer, eu faço a reunião, é difícil, você tem que se readaptar nessa situação, mas eu acredito que essa é a solução mais viável para o universo que a gente vive hoje. Zoom, reunião home office, eu acredito nisso. Legal, legal. Não, eu também acredito. E só para as pessoas terem uma ideia, Maurício, o que você fez pós-quarentena? Que tipo de novo produto que você já conseguiu criar depois da quarentena? Para as pessoas terem uma ideia do nível de criatividade que você chegou. Cara, mais do que criatividade, o que eu fiz, cara? Eu tinha uma agência chamada Dromedário, ela era uma agência de produção. A gente basicamente... Em 2015, quando eu criei, eu estava muito num ápice legal de carreira, eu estava no Pânico, eu estava fazendo webbullying pelo Brasil, eu fazia 3 sessões de teatro. E aí, o que a gente fez? A gente pegou essa Dromedário e virou uma produtora, né? Uma produtora de teatro. Então, praticamente, eu tinha pessoas que faziam meus agendamentos, meus shows fora, marcava a pauta, e estrutura, o avião levava cenário e tal. Acabou o teatro. Eu posso fazer 2 coisas. Eu posso demitir todo mundo e fechar a minha empresa, que foi a primeira ideia de todo mundo, ou eu posso reinventar a minha empresa. Foi o que eu fiz. Eu mantive os funcionários, mantive as competências dele e criei uma agência de criação. A Dromedário, no começo de março, virou uma agência de criação. O que é uma agência de criação? Eu sinto que hoje a gente está tendo muita agência de conteúdo. E me dá a impressão que o conteúdo é um termo muito vago. Assim. O que é conteúdo? É o quê? É o roteiro? Cara, eu senti falta desse criação. É tipo assim, cara, você precisa do quê? De uma solução? Manda pra mim. E aí, nesse período todo, o que a gente fez? Eu fiz o programa da Anitta, né? O programa da Anitta dentro da casinha, que passou no Multishow, que foi um programa todo feito em casa, com celular e tal. Eu tô fazendo agora o programa eu fiz o programa da Tatá, né? Eu participei da criação do último programa da Tatá. Eu fiz uma porrada de coisa para anunciante, né, de campanha. Por quê? Porque os anunciantes, eles se desesperaram do tipo, acabou, o que eu faço? O que eu faço? Cara, calma, tem uma solução que a gente pode usar o Discord, a gente pode usar o Zoom, a gente pode fazer uma piada que pega o cara, né, porque tá todo mundo no zero. Então, cara, quem pegou isso primeiro fez a coisa acontecer. Eu criei os meus shows em drive-in, que eu falei, vai vir uma oportunidade aí lá na frente, porque eu já tava... As pessoas não vão pro teatro, as pessoas não vão poder frequentar salas de cinema, mas drive-in é uma solução criativa, é uma adaptação que a gente pode fazer. Dá para fazer stand-up no drive-in? Não sei se na forma convencional, mas dá para criar um negócio aqui, se eu botar o cara na tela e fazer uma piada, vamos tentar. Fiz, tá rolando. Ao mesmo tempo, eu fiz... Isso daí já é coisa pra caramba. Eu fiz esses 3... Eu fiz as invasões de live com o Daniel, que é basicamente uma piada que a gente criou, que entrou muita propaganda querendo bancar. Enfim, cara, não parei. E nunca tive tão, digamos, feliz na parte de trabalho, porque as coisas estão acontecendo e me dá a impressão que no desespero tu não vai conseguir fazer. Me dá a impressão que esse avião tem que dar uma parada, vocês olharem como é que tá o novo... Deixa eu ver como é que é a asa para esse novo céu. Ah, tá, esse céu agora tá... Tá, vamos consertar a asa e vamos subir de novo. Ficar aqui tentando consertar o avião em cima do ar, cara, vai dar merda. Eu daria uma parada. Ah, tá, beleza, volta. Foi o que eu fiz. E é legal que você também não descaracterizou o teu produto final, né? Tudo você faz ainda voltado para o seu público, voltado para a comédia. O que acontece muito com as empresas hoje é que elas entraram num nível de desespero que elas querem oferecer qualquer coisa diferente, não sabem o que estão fazendo, se descaracterizam, não tem nem expertise para isso, né? Então, acho que a sua dica foi bem interessante em razão disso. Você parou, olhou o que estava acontecendo, falou, o que eu posso tirar daqui da cartola, né? E você... Rodrigo, para você ter uma noção,
Eu ia estrear no dia 20 de março o meu novo show, né? Meu novo show. Eu escrevi o show. O que acontece? Geralmente, como é que funciona a minha vida? Eu tenho um show, eu escrevo esse show, e aí eu viajo o Brasil apresentando esse show. O meu último show tá na Netflix, tá lá no catálogo. E aí acabou esse show da Netflix, que tá completo, eu falei, cara, tem que escrever o novo pro dia 20 de março, que eu tinha minha pauta. E aí começou a quarentena exatamente nesse período. Foi ali no comecinho de março, ali já tava... Eu falei, porra, não vou conseguir estrear meu novo show. E o meu novo show, ele era uma sequência do que seria o meu show da Netflix. Então falo muito sobre a minha vida, sei lá, de disrupção, umas merda que tá vindo na minha cabeça, mas pra comédia. Aí eu olhei e falei, cara, ferrou, né? Tô sem teatro, tô sem nada. E aí eu falei pra Emily, eu tenho que... Emily é minha sócia e minha esposa. Eu falei, eu preciso criar um novo show, porque esse show eu vou ficar triste. Porque um show é tão legal, esse show novo que eu criei é tão legal, mas ele não tem nada a ver com esse momento. Porque as pessoas estão querendo outras coisas. As pessoas, por mais que se interessem pelo tipo de humor que eu faça, ou não, independente de cada um, esse show tá pro momento pré-pandemia. Me dá a impressão que é a mesma coisa que você escrever um disco falando sobre o World Trade Center e cai o World Trade Center. Você fala, caralho, como é que eu faço agora? Tudo que eu criei. E aí eu reescrevi o meu show. E eu fiz um show sobre a quarentena. Aí um dia uma empresa, a Tenda, me contratou para fazer um show para os funcionários. Eu falei, o que eu faço? Eu faço o meu show novo ou faço o meu show velho? Eu falei, vou fazer o meu novo, não velho, né? O que ia pro teatro ou o que eu tava indo em construção. Eu falei, vou testar já o em construção. Foi uma porrada, porque as pessoas se identificaram. Então, eu criei um material para as pessoas que estão ainda, porque eu falei, cara, as pessoas vão se identificar, porque as pessoas estão... Isso daqui tá sendo a vida de todo mundo. É a criança de super-homem no meio de uma sala, enquanto você tá fazendo uma reunião. Isso é mais engraçado do que eu falar sobre feminismo nesse momento. Falar de fazer bolo, que minha mulher não para de fazer bolo o dia inteiro, a gente está engordando 12 quilos por semana, é mais engraçado do que eu tentar abordar um tema da minha mãe, que não tá casando. Eu fiz isso. Aí a galera começou a me contratar, empresas começaram a me contratar, porque os funcionários precisavam ver que até um cara como eu, que as pessoas podem ter uma imagem, né, de tipo, o cara é tranquilo, ele é feliz, a vida dele é perfeita. Eu falo, mano, até ele tá na merda. E aí eu falei, cara, isso é um novo negócio, cara. O humor, ele tem que entrar nisso. Então o que eu fiz? Eu parei o avião, eu consertei tudo do avião. O meu avião era meu show. Falei, cara, não, esse avião não vai funcionar. Tem que ser outro avião. Aí eu peguei, botei outra asa, mantive a essência. O motor a turbina tá lá, mas a asa é outra, a hélice é outra, né? Os atendentes são outros, e decolei. E tá indo. Até uma hora que eu vou ter que parar o avião de novo e camuflá-lo, entendeu? E por aí vai. Não, legal. Não, isso é um grande exemplo para as empresas hoje em dia, do Maurício. Muitas empresas estão desesperadas, como você falou sobre a dromedária. Primeiro movimento é demitir, é cortar custo, para depois pensar em como tentar se reinventar, né? Acho que o primeiro mais fácil é cortar custo. Acabou o desespero. Então, você conseguir olhar, enxergar o momento e ver o que você pode tirar dali. Imagina, cara, eu falo pra você, pô, com tamanha admiração, porque o que você tá fazendo é muito legal, você tá saindo de uma bolha, e a gente tá vivendo a bolha do algoritmo, que é muito pesada, cara. As pessoas, elas só falam com elas. Já parou pra pensar nisso? O Maurício só fala com vários Maurícios, o Rodrigo só fala com vários Rodrigos. É muito legal ter essa junção. Talvez deve ter gente aí achando que o comediante, a vida do comediante é só fazer piada. E não, cara, não é. Cara, eu tenho uma estrutura hoje de 30 funcionários. A primeira coisa que eu fiz, quando deu a pane, foi, tá, vamos lá, vamos ver minha folha. A primeira coisa que você pensa é a folha, vamos ver minha folha. Cara, eu tenho R$1.000 aqui, 4.000 aqui, 8.000 aqui, 600 aqui, você vai fazendo. E aí, o que a gente fez, cara? A gente falou, eu não quero demitir. Eu não quero demitir porque eu amo meus funcionários. Os caras trabalham bem pra cara. Os caras me levaram até onde eu tô. E aí eu preciso deles, cara. Eu preciso desses caras. Mas não, o cara não faz a minha função, o outro não faz a outra função. Como eu realoco esses caras? O que a gente fez? Por exemplo, a minha empresa, a gente divide... A nossa empresa, são 3 empresas dentro de uma empresa, né? De uma sede. Pronto, mais fácil. E aí, o que a gente fez? Eu falei, cara,
pro cara da sede, vamos combinar um negócio? Eu não pago o aluguel e eu te ofereço um funcionário que vai ser bom para você. Cara, perfeito. A gente realocou. Então eu diminui no aluguel, esse cara ganhou um funcionário que ele precisava, porque ele precisava de alguém, porque o trampo dele estava precisando de mais gente fazendo coisa. Aí quando mudar a quarentena, a gente realoca de novo. Então assim, consegui até agora 4 meses, não diminuir o salário de ninguém, mantive o salário das pessoas e, pelo contrário, estou contratando. Eu estou contratando. Acho que eu fui um dos únicos caras que, porra, pelo menos eu estou vendo que está contratando, cara. Porque eu tô falando, mercado, vem para mim. Se você tá precisando de solução, vem para mim. Eu vou contratar, eu vou tentar fazer essa coisa girar. Ficar parado é cagada. Você tem que girar. O drive-in, vamos criticar o drive-in. Sabe o que eu acho, cara? Eu vi muita gente criticando o drive-in, e aí eu acho que tem uma implicância, daí meu filho gritando, e isso é o home office, é a vida normal. Eu vi muita gente, Rodrigo, e isso que eu queria falar, eu acho que está tendo uma polarização da implicância. Eu preciso falar sobre isso, que eu acho que é um tema muito importante, que a gente está vivendo um problema político tão gigante, né, que a direita e a esquerda, elas não estão tentando se unir e não vão conseguir se continuarem com esse combativo de implicância. Eu vou tentar explicar mais ainda. Que assim, cara, drive-in. O cara que é contra o governo, automaticamente ele vai ser contra o drive-in. E o cara que é a favor do governo, ele vai ser... Não é isso. Não é isso. Parece que as pessoas estão achando que quem quer trabalhar é a favor do governo e quem não quer trabalhar é contra o governo. Também não é isso. O que está acontecendo eu acho errado você voltar a ser o que você era antes. Não dá para ser. Não dá para abrir balada. Não dá para ter pessoas se encontrando socialmente. Não dá. Já descobrimos que não dá. Pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas afetam seus familiares. Não dá. Não dá para ficar em casa 3 meses. Por 2 motivos principais. 1, seu trabalho, sua grana. 2, sua sanidade mental. Porque ninguém tá falando disso, mas ninguém aguenta, cara. É 1 ano com teu filho sentado no sofá, você pira. Você precisa ter arte, entretenimento, cultura, trabalho, namoro, você precisa ter isso. Então, qual que é a melhor maneira? Criar equilíbrios, que é a coisa mais óbvia, mas ninguém tá fazendo isso. Porque o cara que é dono de uma padaria, as pessoas acham que o dono da padaria é o dono da Magazine Luiza. Acham que o dono da padaria ganha 600 mil por mês. Não, é um cara que ganha 3 pau. E com os 3 pau que ele ganha, ele paga um cara que vem da favela, da perifa, para trabalhar. Ele paga o jovem, que é o cara de esquerda. E esse cara é o da direita. O cara da direita fica puto com esse cara da esquerda e fala, esse cara é vagabundo. E esse cara fala, não, só não quero matar meu pai, você que é filha da puta. E fica uma briga. Se esse não se junta, acabou. Então me dá a impressão que nesse momento o equilíbrio é o necessário. Parece que todo mundo fala do isentão e tal. Não é isentão. Eu acho que nesse momento vai se dar bem quem for moderado neste momento para não ter implicância com os lados e analisar no bom senso. Quem tiver uma cabeça mais sensata, que é uma palavra meio forte, porque o que é sensato, né? Mas quem tiver o equilíbrio, quem não agir por emoção, quem agir por razão, quem agir por estudo, por análise, vai se dar bem. E é o que eu tenho feito aqui e o que eu acredito que você esteja fazendo também. Como qualquer empresário, né, nosso primeiro momento foi realmente esse. Vamos rever a folha e etc. Mas nós conseguimos também nos reinventar, nós temos na FNC uma unidade só voltada à inovação, à inteligência artificial. Então nós conseguimos fechar negócios. As pessoas estão vindo nos procurar porque elas querem, por exemplo, um assistente virtual no site, porque estão com menor número de pessoas atendendo. Então nós conseguimos também gerar até mais negócio. O último mês foi muito bom pra gente. Porque se você achar que você vai falir, a gente tem um grande problema. Tudo bem, entendo quem demite, não tô falando... Entendo, não tô falando que eu acho certo ou errado. Eu entendo, é diferente esse termo. Entendo, você não precisa mais de 80 garçons no seu restaurante. Mas será que não dá pra chegar pra esse garçom e falar, velho, você sabe dirigir uma moto? Sei lá, e a gente te mantém e você vai fazer entrega. Ah, mas eu me recuso. Tá bom, então você recusa é uma outra questão, mas há uma solução. Ou então, garçom, você tá fudido? Tô fudido. Cara, vamos
vamos estudar como é que a gente pode fazer eu te dou um curso, sei lá, para todos os garçons que estão aqui na minha empresa, para aprender a mexer no Instagram e a gente fazer a entrega online. Vai o cara do iFood e vai um garçom para ser, porque a gente não quer tirar a tradição do que a gente fazia no passado. Cara, ideia dá para ter. Por isso que eu criei uma agência de ideia. Quando eu vi que as pessoas estão desesperadas, a primeira coisa que eu percebo quando as pessoas estão desesperadas é que no desespero você não consegue criar. No desespero você só age por emoção. E como o mercado está muito desesperado, eu falei, eu preciso agir. Eu preciso entrar porque eu tô calmo, eu tenho uma equipe de gente calma que vai pegar o trabalho do cara e vai acalmar. Calma, você tá nervoso. Sabe quando tem duas pessoas brigando? Não adianta você chegar e dar uma ideia para duas pessoas brigando. Elas estão muito estressadas, elas estão com a adrenalina acima. Então precisa de alguém de fora para falar, ei, calma. Ó, a gente analisou, não tá tão grave a situação. Se você olhar por esse prisma, tá um absurdo. Mas se você olhar por esse prisma aqui, ó, tem pessoas necessitando você aqui. Tá, hambúrguer elas não querem, mas será que você sabe fazer sopa? Ah, não sei. Vamos aprender. Dá um mês pra você aprender a fazer sopa, a gente vende sua sopa. E aí a coisa vai indo, entendeu? Então a gente se adapta. O mundo foi assim, sempre foi assim o mundo, entendeu? E é o que você falou, né? Olhar outros mercados, né? Tem muito Maurício falando com Maurício, Rodrigo falando com Rodrigo. E a ideia é essa, né? Quando eu falo de inovação em palestra, em qualquer evento que eu vá, eu falo justamente isso. Temos que olhar outros mercados. Nós já fizemos solução para a área de saúde, que é o que a gente chama de web check-in, baseado em aeroporto. O mesmo check-in que você faz no aeroporto, a gente faz para o hospital. Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe como é que eu criei o meu show, cara? Eu tenho um show. Ó, outra coisa que eu tenho. Eu tenho um show com o meu amigo. O que a gente pensou? Tá, temos o show do estádio, que eu vou fazer um show no Allianz Parque para 400 carros. Legal. O que eu faço? Porra, não tenho risada. Eu vou meter os caras no Zoom, vou criar alternativa. Alternativa tem. O chinês, o russo, sei lá, quem criou o Zoom, tá milionário. Beleza, temos alternativa. Aí eu olhei e falei, cara, eu preciso de um show online. Porque olha como é que a coisa foi. Eu sei que deve ter gente olhando pra mim falando, é muito fácil ele falar, ele não tá fudido igual. Calma, eu tenho teatro. Eu vivo de teatro. Irmão, eu vivo da pior coisa da pandemia. Eu vivo de pessoas se juntando e se aglomerando para pagar para me assistir. Isso era 98% do meu saldo. Pensa nisso. Antes de você estar desesperado, pensa, você que vende comida, as pessoas ainda têm fome. As pessoas não querem ir no teatro. Eu acho que eu sou o pior pilar. Porque eu falo, cara, e aí, o que eu faço? Tá, mas eu tenho um negócio que é criatividade, eu tenho um negócio que é entretenimento, as pessoas querem se entreter. Será que online elas vão se entreter? Então, o que eu fiz? Eu vi que eu tenho um mercado em Portugal muito grande. Eu fiz shows em Portugal. Eu tenho um dos meus melhores amigos português, que é um comediante brilhante, lá chamado Antônio Raminhos. Aí eu liguei pro Raminhos um dia e falei, Raminhos, vamos fazer um show? Ele, há muito tempo atrás, falou, vamos, não sei o que, a gente fez um show, eu e ele juntos e tal. Aí ele me ligou e falou, vamos fazer esse show online? Eu falei, como é que a gente podia fazer? Sabe o que a gente vai fazer? A gente tá cobrando 2 euros. 2 euros é... Bem, no Brasil hoje é 40 mil reais. Mas 2 euros é... Não, vamos lá. 2 euros não é nem 10 pau, cara. 2 euros não é nada. 2 euros. Vai ficar eu aqui, ele lá em Portugal, e a gente montou um show graças às minhas observações do que o Zoom é capaz de oferecer. Como, por exemplo, eu posso compartilhar minha tela aqui e você vê exatamente as coisas que eu estou vendo no meu WhatsApp, as coisas que eu estou vendo no Facebook. E aí isso gera uma coisa nova de muita graça, se você souber usar graça nisso. De tanto fazer reunião no Zoom, eu falei, peraí, tem uma ferramenta aqui engraçada pra caralho. Dá pra eu meter aqui você tô vendo que você tá num Chroma, esse Chroma você podia estar pegando fogo atrás, já vira uma piada, já vira não sei o quê. E aí o menino que tava fazendo o show no teatro, fala, eu não sei se eu preciso mais do teatro. E de repente começa a olhar e falar, será que... Quantas pessoas cabem no meu teatro? 300 pessoas. Eu cobrava, sei lá, 50 pau. Você botava aí um valor aí total, a 15 pau entrava. Agora eu posso fazer um show para 40 mil pessoas a 2 euros. E aí? Essa visão que você está trazendo é muito diferente, é muito especial, principalmente para as empresas que estão desesperadas. E aí, para finalizar, é realmente essa a minha última pergunta. Que dica que você dá para esses empresários que nesse momento estão passando por esse período de desespero total, sem saber o que fazer, para onde ir, como se reinventar?
Cara, eu acho que no desespero você não consegue nem conquistar uma mulher, não consegue nem conquistar um homem, não consegue nem entender um filme. Como é que você vai entender um filme se você está desesperado? Você tem que imergir no filme, né? Não adianta você assistir o filme com a cabeça em outra coisa. Não adianta você... Vamos falar a primeira coisa? Você que é empresário, você está lidando com uma paixão, que é a tua empresa, que foi aquilo que você criou há 10, 15, 30 anos atrás. Tem a ver com a tua paixão. E paixão é conexão. Se você está desconectado, você não está apaixonado. Se você está desconectado, você está totalmente em outro lugar. Você está mais preocupado em vou falir, vai dar ruim, você está trazendo uma energia. Eu acredito muito nessa coisa do mindset, e é verdade. Você está trazendo uma energia tão negativa para você que você não está conseguindo simplesmente falar, cara, eu amo tanto essa mulher, que é a sua empresa, ou eu amo tanto essa criança que é teu filho, que eu vou ter que parar, talvez, uma semana para ver como é que eu soluciono isso. Você está desesperado, você está com uma criança que acabou de cair no chão. Imagina, caiu uma criança no chão. A primeira coisa que você faz é, meu Deus, se você faz, meu Deus, ferrou, pega, sai correndo. Você vai quebrar mais ainda a criança. Porque ela não pode. Você já aprendeu isso no pronto-socorro, que você, quando a criança, o seu filho, uma mulher, cai no chão, bateu o carro, você não pode pegar ela. Porque se você pega ela, ela vai quebrar outras partes. O que você tem que fazer? Primeiro é parar. Minha mulher caiu, meu filho caiu. O que acontece? Peraí. Vamos ligar para o pronto-socorro. Vamos ver como é que faz os primeiros socorros. Você tem que estudar, parar um pouco, olhar, ver. Obviamente, não com um tempo como se você estivesse de férias. Mas você não pode agir por impulso. O impulso, nesse momento, ele é predatório. Se você age por impulso, você está se auto-boicotando, cara. Porque você vai agir de acordo com uma falta de planejamento, porque você nunca planejou nessa possibilidade. Então você tem que parar, velho. A minha dica é, para. Mas o cara tá ganhando dinheiro. Tá bom, deixa ele ganhar dinheiro um mês. E você, sabe, você dá uma voltada, reestrutura a tua vida. Uma semana reestruturando. Gente, eu vou dar uma segurada aqui no trabalho durante uma... Ou então, vamos fazer só o básico. Enquanto isso, eu contrato uma equipe para fazer outra coisa. Talvez seja um momento de investir. Por mais que seja bizarro eu falar isso, seja um momento de investir em novas tecnologias, em novas pessoas, em novas possibilidades, mas não dá para você fazer o seguinte, manter o que você tinha com desespero. Porque se você manter o que você já tinha, já estava um pouco complicado, com desespero, aí cagou. Essa é a dica que eu dou. Reavaliar, reestruturar, repensar, reinvestir, retrabalhar. Eu daria esses conselhos. Estou falando da minha experiência. Obviamente deve ter alguém muito bravo comigo me cancelando na internet. Mas deu certo para mim. Pode dar certo para outra pessoa. Lembrando, eu sou o cara que estava mais prejudicado nessa porra toda. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu acho que vai trazer uma visão bem diferente e vai surpreender muita gente que, como você falou, né, olha o humorista só fazendo show em cima do palco e não tem noção de toda a estrutura, de tudo que você faz, toda a vida de empresário que tem em torno dessa sua profissão. Então, cara, mais uma vez, só tenho que te agradecer pela gentileza aí, por ter participado. Imagina, desculpa a demora, velho, mas assim, tamo aí junto. E, cara, se eu puder dar eu tenho um podcast, só para dar um merchan, eu tenho um podcast chamado Maurício Meireles, que é o lado B da comédia, que eu falo exatamente sobre toda essa parte. É muito curioso que se você escutar, você vai se identificar. Não tô falando como fazer piada, eu tô falando como entender a cabeça de pessoas. Por exemplo, eu usei o meu empreendedorismo para o humor. Tem gente que usou o empreendedorismo para vender café, outro para vender desodorante, cada um tá fazendo de uma maneira. Mas a minha cabeça empreendedora, ela é auto-boicotadora, ela é procrastinadora, ela é igual a cabeça do Rodrigo, do Hermes, do Carlos, da Juliana, é igual. E aí eu criei ferramentas, que uma delas é o que eu tô falando aqui, pra, mudar minha cabeça o tempo todo. E eu acho que, sei lá, é de graça, se alguém tiver a fim de entender e tal, vai lá. Eu falo bastante sobre minhas angústias, sobre os meus medos, é bem real, assim, é bem cru. Então, sei lá. Legal, vou deixar o link aqui no vídeo também. Vou deixar o link. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Legal pra caramba. Eu saí da minha bolha também. E é isso. Gostou do vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais, dê o seu like.
Os contatos da FNC estão aqui na descrição. Nós temos uma equipe que pode ajudar a sua empresa nesse momento, pode lhe ajudar pensando em como se remodelar, como se reinventar. Conte com os nossos profissionais. E os contatos do Maurício também estão aqui, o podcast que ele comentou. Não deixe de assistir. Muito obrigado e até a próxima.